Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Por favor, você que está de pé, abra sua Bíblia no livro do Gênesis. Primeiro livro das Sagradas Escrituras, no livro do Gênesis. Nós vamos fazer a leitura do capítulo de número 27. Capítulo de número 27, verso de número 1, o texto diz assim: E aconteceu que, como Isaque envelheceu e os seus olhos escureceram, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: Meu filho. E ele disse: Eis-me aqui. E ele disse: Eis que já agora estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça, e faze-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-me, para que eu coma, para que a minha alma te abençoe antes que morra. E Rebeca escutou quando Isaque falava ao seu filho Esaú. E foi Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Verso 6: Então falou Rebeca a Jacó seu filho, dizendo: Eis que tenho ouvido o teu pai que falava com Esaú teu irmão, dizendo: Traze-me a caça e faze-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho e traze-me de lá 2 cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta, e levá-los aos teu pai, para que o coma, para que te abençoe antes da tua morte. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Eis que Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu homem liso. Porventura me apalpará o meu pai, e serei aos seus olhos como enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição e não a bênção. E disse-lhe sua mãe: Meu filho, sobre mim seja a tua maldição, somente obedece a minha voz, e vai e traze-nos. E foi, e tomou-os e trouxe a sua mãe, e a sua mãe fez um guisado saboroso, como seu pai gostava. Eu gostaria que você fosse comigo no versículo de número 20. Então disse Isaque ao seu filho: Como é isto que é tão cedo a achaste, filho meu? E ele disse: Porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Verso 22: Então se chegou Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou, e disse: A voz é voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. Se assente aí, por favor, glorificando ao nome de Jesus. Queridos, deixe esse texto aberto, por favor. Nós estamos com uma temática importante, que é uma temática sobre construção. Estamos nós todos envolvidos num processo de construção, estamos sendo construídos pelo Senhor. E nós vamos observar que daqui para frente Jacó vai começar a adentrar sobre a história. Nos momentos anteriores nós observamos a vida de Isaque, que é o pai de Jacó, e nós observamos também a vida de Rebeca.
Rebeca foi a mulher que Deus preparou para Jacó. E nós observamos os comportamentos tanto positivos como os comportamentos negativos. Nos comportamentos positivos, no capítulo de número 25 desse mesmo livro, a Bíblia vai dizer que Rebeca, ela tem alguns conflitos internos. E ela vai ensinar a todos nós quando nós tivermos conflitos. Ela vai dizer no texto que quando ela esteve em conflito, ela orou. E um ensinamento maravilhoso é que quando cada um de nós adentrar em conflitos, o que nós deveríamos fazer? Deveríamos orar. Rebeca, ela ora. E a Bíblia vai dizer que Deus enviou resposta para aquele que ora. Deus enviou resposta para Rebeca. A partir do verso de número 23, o Senhor disse que havia duas nações dentro do seu ventre. Essas nações se dividiriam e o maior serviria o menor. Rebeca está com a resposta de Deus, porque ela orou. Isso foi o resultado positivo. Rebeca se posicionou. Rebeca, quando teve conflitos, buscou a Deus, e Deus enviou resposta no dia do seu conflito. Deixa eu parar um pouco aqui. Quantos aqui dos meus irmãos que já viveram dias de conflitos, dia de lutas, dia de provas, dia que nós pensamos que tudo ia se findar? Foi o dia mau, foi o dia aflito. E todos esses dias, quando nós tentamos vencê-los com a nossa própria força, no final do dia acabamos mais derrubados do que quando começamos. Mas todos os dias que veio o dia mau e nós colocamos ele diante do Senhor, ainda que algumas coisas do lado de fora continuaram do mesmo jeito, mas nós experimentamos a graça, experimentamos o fortalecimento, experimentamos a ajuda, experimentamos o auxílio. É por isso que o salmista vai escrever e vai dizer: no dia da minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Todos nós vivemos dias de conflitos e dias de adversidade. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus: não é que você não vai viver conflito, não é que o dia mau não vai chegar, mas eu quero declarar em nome do Senhor Jesus que no dia do seu conflito você vai saber em quem buscar, você vai saber em que porta bater, você vai saber para quem pedir. E a palavra de Deus para você é: o socorro vai chegar, o auxílio vai chegar, a presença vai vir, o Espírito Santo vai vir, vai te auxiliar e vai te ajudar no momento da sua fraqueza e no momento da sua necessidade. Nós temos o lado positivo. Esse é o lado positivo de Rebeca. Porém, nós precisamos ver que daqui para frente, do capítulo 27 para frente, Rebeca recebeu a promessa no capítulo de número 25. Só que 2 capítulos depois, ela está agindo diferente daquilo que ela recebeu. Por favor, diga assim: são só 2 capítulos. Só que 2 capítulos eles podem mudar a vida de alguém. Em um capítulo Deus pode mudar a vida de alguém. Deus ele pode adentrar na vida de uma mulher que está 12 anos sofrendo com fluxo de sangue e mudar o capítulo da vida dela com um capítulo, com uma página virada. A filha de Jairo que tinha morrido também tinha 12 anos de idade. Mas quando Jesus entrou no cenário da história, o capítulo que era de morte virou vida, e o capítulo da história foi mudado também. Jesus adentrou na vida de um homem chamado Zaqueu, que era um homem que tinha mais conflito interno do que conflito externo. E a Bíblia vai dizer que houve salvação naquela casa, naquele dia, porque Jesus mudou o capítulo daquele homem. E eu sei o poder daquilo que Deus pode fazer,
mas eu também sei o poder daquilo que nós podemos fazer quando estamos fora da direção de Deus. Eu não estou te falando de alguém que não conhecia Deus. Eu não estou te falando de alguém que não sabia quem era Deus. Pelo contrário, eu estou mostrando para você alguém que conhecia Deus, alguém que orou no dia do conflito, alguém que orou no dia da prova e recebeu a resposta de Deus. Só que 2 capítulos depois começou a agir diferente. 2 capítulos. E na Bíblia eu gosto da palavra de Deus, porque a palavra de Deus não esconde os erros dos heróis da fé. A palavra de Deus, ao contrário, ela nos ajuda a aprender com os erros daqueles que passaram antes. Nós vamos ver, e até mesmo está sendo abordado na nossa escola bíblica dominical, a história de Abraão. E nós vemos que nos capítulos anteriores, do capítulo de número 12 em diante, quando o Senhor vai fazer promessas a esse homem chamado Abraão, não muitos capítulos depois, Maverick, esse homem começa a mudar. Ele recebeu as promessas de Deus, mas alguns capítulos depois ele muda, porque a Bíblia vai dizer que Deus tinha um filho para lhe dar, e o filho não viria de outro, viria de sua esposa. Deus ainda diz assim para ele: se possível for, você sai para fora desta tenda e conta as estrelas que estão no céu, se você conseguir contar, Abraão. Sabe as areias que estão sobre a face do mar? Tenta também contar essas areias para ver se possível é você ter a conta delas. Esse seria o número da descendência de Abraão. Deus tinha uma promessa firme. Deus só pediu algo para Abraão: que ele andasse em sua presença e fosse perfeito. Mas a verdade é que ninguém consegue ser perfeito, porque perfeito só existiu um nesta terra, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Mas o que Deus está pedindo para Abraão? A palavra perfeição no hebraico significa inteiro. O que Deus estava dizendo para Abraão: o que eu quero de você não é uma perfeição em rituais, não é uma perfeição em estar todos os cultos, não é uma perfeição em oferecer tudo que você tem, mas eu quero uma perfeição em você ser inteiro na minha presença. Quando chegar na minha presença, não chegue pela metade. Não entre dentro da casa do Senhor com o coração dividido do lado de fora. Quando você adentrar na minha presença, seja inteiro. Chegou o momento que Abraão queria dividir Isaac com Deus. Abraão parou de orar, Abraão parou de buscar, Abraão parou de interceder, e Deus viu tudo isso. O que Deus pediu para Abraão no altar foi para que Abraão voltasse de novo para o lugar da onde nunca deveria ter saído. Deus não queria Isaac, Deus não queria tirar o sorriso de Abraão. Deus já tinha preparado um carneiro que estava numa moita quando Abraão subiu aquele monte lá na terra de Moriá. Quando ele subiu, ele nem percebeu que o carneiro estava preso lá, mas Deus já tinha provido aquele carneiro naquele lugar. O que Deus na verdade queria era que o coração de Abraão fosse inteiro novamente. Abraão está mudado. 2 capítulos se passou e Abraão está mudado. Abraão vai querer descer para o Egito e vai dizer, e vai trazer consigo uma mulher chamada Agar, e vai ouvir os conselhos da sua mulher chamada Sarai. E a Bíblia vai nos dizer que nesse momento, Abraão, ele começa a ficar diferente. A Bíblia diz que ele ouve o conselho da sua mulher. O conselho de Deus era: das suas entranhas vai vir de ti. Abraão era um com Sara. E a Bíblia diz que ele ouve os conselhos da sua mulher, e ele tem o seu primeiro filho, ao ponto de o próprio Deus não considerar Ismael como seu filho. Quando Deus vai pedir Isaac, a Bíblia diz assim: o seu único filho.
Deus estava dizendo para Abraão: Abraão, Ismael é o seu filho da carne. Foi você que arrumou esse problema aí. Foi você que trouxe esse problema aqui. Porque o que eu queria para você era Isaac. Isaac é o seu único filho. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai dizer que Ismael é o filho da carne, enquanto Isaac é o filho da promessa. Abraão recebeu a promessa, 2 capítulos se passa e Abraão está diferente. Diga assim: Abraão está diferente. O outro personagem que recebe a promessa é Saul. Saul recebe a promessa que vai ter um reino estabelecido por Deus. Mas Saul, ele se precipita. Saul permite que a ansiedade tome a sua frente. Como é o nome daquela expressão que fica quando Saul, ele ouve o povo? Me esqueci. Saul se precipitou. Como que é? Você se lembra? Daqui a pouco a pastora lembra para a gente. Saul, ele se precipita, e Saul, ele não aguarda Samuel chegar no dia da oferta. E a Bíblia vai dizer que foi exatamente este dia que o Senhor rejeitou o ministério de Saul. Saul, no primeiro ano do seu reinado, estava indo bem. Saul estava andando em obediência. Saul estava ouvindo a voz de Deus. Saul até profetizou no vale de profeta. Saul estava concluindo aquilo que Deus mandou ele fazer. Só que alguns capítulos se passaram na vida de Saul, e Saul está diferente. Saul recebe a promessa, mas não age de acordo com a promessa que ele recebeu. Um exemplo maior aqui que nós vemos é o exemplo da vida do apóstolo Pedro. Porque Jesus, no capítulo 16 de Mateus, de Cesareia de Filipe, o Senhor Jesus vai dizer que Pedro recebeu uma revelação, e essa revelação não veio da carne e não veio do sangue. A Bíblia vai dizer assim: foi o meu Pai quem te revelou. E ele havia recebido a revelação que Jesus era o Cristo, Victor. Ele vai dizer assim, que Jesus pergunta: quem dizem os homens que eu sou? E depois Jesus vai perguntar para os discípulos: quem dizem vocês que eu sou? E Pedro vai dizer assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus vai dizer assim: não foi a carne quem te revelou, e não foi o sangue, mas foi o meu Pai que está nos céus. E Jesus vai dizer assim: sobre esta pedra que sou eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E é como se Jesus tivesse dado uma chave na mão de Pedro e tivesse dito assim: Pedro, o que for ligado aqui na terra será ligado no céu, mas o que for desligado no céu será desligado na terra. Era o poder do perdão diante da congregação. Pedro foi levantado como o primeiro líder da igreja. Pedro recebeu a promessa de ser o próximo pastor, porque Jesus, quando encontra ele, vai dizer isso, vai dizer que ele apacentaria a igreja do Senhor. Só que alguns capítulos passam depois dessa promessa, e Pedro vai negar a Jesus, porque Pedro está diferente. Pedro já não é mais o mesmo daquele que recebeu a promessa. Pedro agora, alguns capítulos da sua vida passou, e Pedro está agindo diferente. Eu vou te fazer entender o que o Espírito quer revelar aqui para a tua vida. Tem uma palavra de Deus para você, tem algo aqui a ser revelado. Agora sim, eu quero pedir para que você abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo de número 5, verso 13. Eu estou introduzindo essa mensagem para falar de Rebeca. Daniel, capítulo de número 5, versículo de número 13. Se tiver uma outra versão, se tiver uma outra versão, eu conheço. Vê se tem outra. Acho que tem NVI.
NVI. Vê se tem NVI, Maria. Essa versão não tem. Pode deixar na Almeida Corrigida Fiel mesmo, a CF. Daniel 5, versículo de número 13. Podemos fazer a leitura. O texto da palavra de Deus diz assim: então Daniel foi introduzido à presença do rei. E sabe quem vai dar testemunha aqui de Daniel? É o rei Beltesazar. É um rei que é ímpio. E o rei falou assim, falou o rei dizendo a Daniel: és tu aquele Daniel, um dos filhos dos cativos de Judá, que o rei, o meu pai, trouxe de Judá? Existe uma versão que diz assim: és tu o mesmo Daniel? És tu aquele Daniel? Que Daniel que é aquele? Que Daniel que é o mesmo? É o mesmo Daniel do capítulo de número 1. É o mesmo Daniel do capítulo de número 2. É o mesmo Daniel do capítulo de número 3. O mesmo Daniel do capítulo 4. Agora a gente está no capítulo de número 5. E é o mesmo Daniel do capítulo de número 5. Aqui eu acho que você vai entender melhor. Os capítulos estão passando na vida de Daniel, mas Daniel não muda. Daniel é o mesmo desde o capítulo de número 1. Daniel continua sendo o mesmo que não negocia princípios. Daniel continua sendo o mesmo que não negocia valores. Daniel continua sendo o mesmo que não se vende para poder agradar a um, para poder agradar o outro. Quando o rei vai dar um testemunho da vida de Daniel, o rei está dizendo: alguns capítulos Daniel passou na tua vida. Você já está velho, já está avançado de idade. Já passaram-se 4 reinados na tua vida, Daniel. Passou o rei Nabucodonosor, passou o Beltesazar, passou Dário, passou Ciro. Mas Daniel, você não mudou, Daniel. Você continua com a mesma integridade de sempre, a mesma seriedade de sempre, a mesma palavra de sempre. Os capítulos estão passando, mas a integridade de Daniel continua a mesma, porque Daniel recebeu uma promessa e Daniel precisava se comportar de acordo com a promessa que ele recebeu. Então Daniel entendeu que conforme os capítulos passavam, ele não poderia mudar, porque senão a promessa não se cumpriria. Agora Rebeca recebeu a promessa, 2 capítulos passam e Rebeca está diferente. Com muito carinho, hein? Diga para o seu irmão: você está diferente, irmão. O que me impressiona numa igreja não é a quantidade de membros que ela tem. Não é as estruturas que ela tem. Não é se ela tem telão de LED, se ela tem bons sons, se ela tem um púlpito bonito, de mármore, cravejado. Isso não me impressiona. O que me impressiona é eu chegar numa igreja e ver aqueles membros de 1 ano atrás, de 2 anos atrás, de 3 anos atrás, e os capítulos vão mudando, mas eles continuam o mesmo. Deus está nos visitando nesse arraial e está dizendo: és tu aquele mesmo? Aquele mesmo que iniciou com fervor? Aquele mesmo que acordava nas madrugadas para orar? Aquele mesmo que não deixava o jejum de lado para agradar os favores da sua carne? És tu aquele mesmo
quando errava, errava até pelo zelo, mas errava pelo zelo, com medo de pecar e desagradar o Espírito Santo. És tu aquele mesmo que vigiava em assistir certos filmes, entrar em certos sites, não se envolver com certo tipo de conteúdos, de aplicativo, porque você sabia que isso desagradaria o Espírito Santo. És tu aquele mesmo do início? Ou os capítulos passaram na tua vida e você está diferente? És tu aquele mesmo que no início do seu casamento você levava florzinha para ela? Você não media distância, saía da ponte rasa, ia lá para o outro lado para poder visitar na bicicletinha, pedalando para lá e para cá, ainda chegava feliz, alegre, contente, com um sorriso no rosto. Aí hoje a mulher pede para você ir no mercado, você fala: não, vai você, vou não. És tu, Daniel, aquele mesmo que o fogo queimava dentro de você, quando via tua costelinha, quando dizia: essa é minha amada, essa é a minha mulher, é essa quem eu escolhi. Cadê os homens para dar glória a Deus aqui? Está difícil, dá glória a Deus, mulherada, no lugar deles então. És tu, aquele mesmo que não media esforços, levava no buffet, pagava tudo, dizia: está no meu nome, hoje eu que pago. Ou os capítulos da nossa vida estão fazendo a gente ficar diferente, gente? Eu sei que cada vida aqui que eu estou olhando tem uma promessa de Deus. Eu não estou brincando de ser profeta. Eu sei do peso que eu estou falando aqui. Cada vida que tem aqui tem uma promessa de Deus na sua vida. Mas eu quero fazer você entender, Rebeca, Daniel, eu quero fazer você entender que a promessa de Deus na tua vida vai depender de como você está se comportando, de acordo com essa promessa que você tem. Se você não se comportar de acordo com a promessa que você tem, os capítulos vão passar e você vai se tornar uma pessoa diferente de quem você era um dia. É maraçou, é migalva. Estéreo assim, é maraçou de Evécia. Não precisava de muito para você entrar no mistério. Não precisava de muito para você dar lugar para Jesus. Agora hoje tem que descer aqui com uma espada, te pegar na mão. O profeta tem que ir até você para dizer alguma coisa. Eu acredito na simplicidade dos cultos ainda, irmão. Eu acredito que a gente não precisa ser movido por ninguém, não. Eu acredito que o Espírito Santo está dentro da gente, queimando e fazendo a gente ficar aquecido para entregar o melhor para o nosso Senhor. Eu acredito que tem homens e mulheres aqui que ainda dentro do carro dirigindo podem falar em línguas, falar com Deus, orar, interceder. Eu acredito que tem gente aqui que ainda acorda de madrugada e bota a mão nos filhos mesmo, expulsa os demônios mesmo e pede a bênção de Deus. Ora de madrugada com mãos levantadas. Ou você está diferente. Você quer ter diferentes resultados, mas não quer fazer coisas diferentes. Precisamos discernir isso. Rebeca, você está diferente, Rebeca. Só 2 capítulos, Rebeca. Por favor, irmãos, eu estou com carinho aqui, viu? Muito carinho por você. Por favor, diga assim: Rebeca ouviu. Outro ponto que eu queria deixar é que Rebeca precisou se comportar de acordo com a promessa. Como eu já disse, eu já vi gente sair da igreja com promessa. Pastor, e aquele louvor lá, quem tem promessa de Deus não morre não? Não tem nada disso na Bíblia. Só lê a carta aos Hebreus, capítulo de número 11, vai dizer que os heróis da fé morreram se as promessas têm sido cumpridas. Por quê? Porque se desviou, saiu da promessa, perdeu a promessa. Eu já vi gente que estava na igreja, que tinha chamada de pregador, e hoje está no mundo, está na biqueira, está na loucura.
Por qual motivo? Porque não se comportou de acordo com a promessa. E Deus tem uma promessa para a tua casa, para a tua família, para os teus negócios, para a sua vida espiritual. Com muito carinho, como pastor, eu estou te liberando essa palavra. Por favor, irmão, se comporte de acordo com a sua promessa. Por favor, por favor. Então, vai estudar, vai orar. Eu estou orando para Jesus te acordar de madrugada. Vai buscar, vai jejuar. Se comporte de acordo com essa promessa, pelo amor de Deus. As pessoas que entram aqui sabem quando a gente está oferecendo um louvor diferente. Quando a igreja está em comunhão ou quando tem briga um com o outro, a igreja sabe. As pessoas de fora também sentem e vira um peso terrível no meio da igreja. O pregador pode se esgoelar que não vai sair nada, que precisa arrumar as coisas. Então, quinta-feira é o dia de a gente apertar esses parafusos. Para você não ter o seu óleo vazando. O óleo custa caro. Mateus 25 fala disso. São 10 virgens, gente, mas 5 não tinha óleo até o final. A diferença não é ter óleo, não, é ter reserva até Jesus voltar. Essa é a diferença. E Rebeca tem uma boa tipologia para isso, mas eu vou seguir, tá bom? Eu gostaria que você repetisse assim, ó. Isso é difícil, mas vai ter que falar, hein? Rebeca ouviu a palavra. Mas não guardou a palavra. Então eu gostaria de deixar para os irmãos um ponto. Vai ser 2 pontos aqui rápido. A importância de guardar a palavra. Alex, a gente falou sobre isso no nosso devocional ontem, foi? A importância de guardar a palavra. O Senhor Jesus vai dizer que os céus e a terra passarão, mas as suas palavras, completa aí, não passarão. Então há uma importância em guardar a palavra. Quinta-feira é 1 hora de Bíblia para você guardar a palavra. Guardar. Eu gostaria que você fosse comigo no Salmo 119, verso 11. Eu estou falando de Rebeca. Salmo 119, verso 11. Rebeca está diferente, mas Rebeca precisa aprender a guardar a palavra. Salmos 119, verso de número 111. Oh glória! É o maior versículo da Bíblia, né? Eu sei que Salmos não tem versos porque são hinos, mas é o maior de toda a Bíblia, o capítulo 119. Vamos lá, o texto diz assim: esconde a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Essa palavra aqui, esconder, é a palavra tisafã no hebraico. Ela significa esconder ou ela significa entesourar. Por que entesourar? Porque entesourar fala de algo que é importante. Aonde você guarda os ouros lá na sua casa? Seus pertences de ouro. Você guarda em um local, a pastora guarda num potinho assim, ó, bem bonitinho. Tem só uma, vai guarda, mano. Vai ter mais logo, logo. Nome de Jesus. Não, deixa isso aí pra lá. E geralmente a gente guarda o pertence, tesoura, o que fica entesourado é logo importante, ok? Essa palavra escondi é a palavra esconder, que vem trazer o sentido de entesourar. Só que ele esconde, Alex, a palavra no coração com uma finalidade. E qual que é a finalidade que ele esconde a palavra? Para não pecar. Então, se eu estou vivendo uma vida de pecado, significa dizer o quê? Que eu não estou vendo ser inteligente. Eu não estou entesourando.
Jesus disse que a gente poderia guardar ouro? Disse. Poderia guardar tesouro? Disse. Só que ele disse que o lugar de guardar tesouro não é na terra, não é verdade? Ele diz assim: guardar tesouro aonde? Nos céus. Porque aonde estará o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então existe um local certo para se guardar, que é guardar a palavra, com a finalidade de não pecar. Então, se eu estou vivendo, irmã Teresa, uma vida desenfreada com o pecado, significa dizer que eu não estou guardando a palavra. Por que Rebeca vai tomar essa atitude precipitada aqui? No capítulo 25, Samara, ela recebeu a promessa. Você que é uma futura pregadora, tem que anotar os pontos, Samara. Anota os pontos, Samara. No capítulo 25, ela recebe a promessa, mas no capítulo 27, ela vai agir diferente da promessa que ela recebeu. Ela vai tentar dar um jeitinho para que a promessa aconteça. Então ela não entesoura a palavra, ela não guarda. Fui claro que a importância do guardar a palavra? Fui claro. Vamos ver mais um texto? Agora são palavras de Jesus. João 14, verso 15. Veja bem, a importância de guardar a palavra para não pecar. Então, se eu estou vivendo uma vida de pecado, significa dizer que eu não estou entesourando a palavra. Possa ser que eu esteja entesourando muita coisa, mas não a palavra. Ok? Preciso voltar a guardar a palavra. Aleluia. Verso de número 15 diz assim: João 14, 15. Se me amais, guardai o que, irmãos? Guardai os meus mandamentos, guardai as minhas palavras. Sabe de quem é essa fala aqui? Essa fala é de Jesus. E Jesus coloca em cache o amor, irmão. O que é mais importante. A Bíblia vai dizer que os dons vão passar, os dons de línguas vão, tudo vai passar, só o amor vai prevalecer. Então Jesus está colocando em cache o amor. Ele está dizendo assim: se de fato você me ama, não é só o fato de você levantar a mão no culto para adorar, vir para os cultos, isso também é importante, mostra assim de fato, mas o Senhor está dizendo assim: se de fato você me ama, você precisa guardar as minhas palavras. Vamos ver o próximo verso, que vai dizer o verso 23. Verso 23. Olha o que Jesus vai dizer. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Diga assim: morada. Guarda essa palavra aí, morada. Vê o verso 24. Quem não me ama, não guarda as minhas. Eu vou fazer uma pergunta, você já sabe a resposta. É importante guardar a palavra de Deus ou não? Sim. Mais do que o ouro e do que a prata. Jesus vai dizer assim: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavras que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Volta para o verso número 23. Olha a importância de guardar a palavra. Lá no Salmo 119 vai dizer que aqueles que guardam a palavra, eles não conseguem viver uma vida de pecado desenfreada, porque a palavra que está dentro dele vai rejeitar o pecado. Olha, não teve um glória a Deus aqui, meu Deus. Eu vou repetir, para você não sair mal no vídeo, hein? Deus poderoso. A palavra que está dentro dele vai rejeitar o pecado. Glória a Deus, fica ligado. Verso de número 23, ele vai dizer assim, ó, olha a promessa, ó. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Isso é a nossa parte, guardar a palavra, e o meu Pai o amará. Nós receberemos o amor do Pai também, pelo fato de guardar a palavra, ok? Mas aqui é maravilhoso, ó, e viemos para ele, e faremos nele morada. Jesus está dizendo assim: aquele que guarda a minha palavra, ele vai ser a minha habitação. Não só isso, ele vai ser a minha residência.
se Jesus estivesse lá no céu e dissesse assim: eu conheço o endereço da casa daquele rapaz ali. Por quê? Porque ele guarda a minha palavra. E o Espírito Santo habita nessa pessoa. Gente, é muito importante guardar a palavra de Deus. É muito importante. Só que eu gostaria aqui de dar mais uma dele, tá? Rebeca, ela não guardou a palavra do lado de dentro. Quantos estão comigo até aqui? Rebeca não guardou a palavra do lado de dentro. E é por isso que ela vai querer tomar atitudes próprias do lado de fora. Toda vez que você vê alguém tomando atitudes inadequadas do lado de fora, significa dizer que a palavra não está do lado de dentro dele. Quem pegou isso aqui? Pelo amor de Deus, irmão. Todas as vezes, eu vou aplicar melhor para a gente, tá? Que é fácil falar dos outros, né? Todas as vezes que a gente for tomar uma atitude e essa atitude estiver precipitada, pare. Por qual motivo? Porque você está tomando uma atitude sem a palavra de Deus. Porque se a palavra de Deus estivesse dentro de você, você não estaria tomando essa atitude precipitada. Você só está tomando essa atitude precipitada porque a palavra de Deus não está dentro de você. Você não está guardando a palavra de Deus. E não adianta depois a gente dizer: eu amo a Deus, eu amo a Deus, eu amo a Deus. Porque Deus está dizendo: se me ama, então guarda. Aleluia! Se me ama, guarda. Se me ama, precisa guardar. Então Rebeca não guardou a palavra do lado de dentro. É por isso que ela vai tomar algumas atitudes do lado de fora. E nós vamos perceber duas características da vida de Rebeca: agitação e precipitação. Você quer ver algo na vida de alguém que não está guardando a palavra do lado de dentro? Agitação e precipitação. Agitação e precipitação. Jó vai falar do momento que ele está passando um momento de tribulação, e como a nossa carne fica agitada quando esses momentos nos pegam. E é todos, viu? Jó 30, verso 27, Mário. Põe aí pra gente. Jó 30, verso 27. Aleluia! Eu já vou finalizar. Me aguenta mais 5 minutos. Olha o que Jó vai dizer: as minhas entranhas, o meu lado de dentro, está fervendo. E você quer saber de uma coisa? Ele não consegue ficar quieto. Jó está agitado, extremamente agitado. Os dias da aflição me surpreendem. Há 2 pontos aqui, 2 pontos, porque Jó, ele vai fazer um diálogo com a sua alma em vários textos. E quando ele percebe que a sua alma está querendo tomar atitude do lado de fora, ele traz a alma para o lado de dentro e diz assim: opa, peraí, você não pode se precipitar, porque o próximo ponto é a precipitação. Mas nós vamos ver Lucas 10, 41. Põe aí, Maria, Lucas 10, 41. Obrigado, pastor. Glória ao Senhor Jesus, aleluia. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estais ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é a necessária. Uma só. Aleluia! Verso 42. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Irmãos, eu sei do que eu estou pregando, viu? Aleluia! Eu estou pregando para a gente estar agitada. Glória! Eu sei que eu estou pregando. Aleluia! Eu sei. A agitação. O pastor já falou do louvor aqui. Calma o meu coração. Eu sei do que eu estou pregando. Eu sei que o seu interior está agitado ultimamente. Eu sei disso. Sei. Só que agitação é uma coisa. Jó ficou agitado quando a tribulação chegou na vida dele. O que você não pode fazer é se precipitar, que é o próximo ponto. A precipitação é agir com pressa. A precipitação é agir sem oração. A precipitação é agir sem reflexão.
E frequentemente os resultados da precipitação são escolhas erradas. Eu estou pregando para alguém que está agitado, mas Deus está te dando um alerta. Não se precipite. Não se precipite. Estar agitado é uma coisa, se precipitar. Rebeca se precipitou por causa da agitação. Rebeca vai se precipitar por causa da agitação que está dentro dela. Ok? Vamos fechar esse ponto aqui para a gente ir embora. Vamos fechar? Voltemos para Gênesis 27, que é o nosso ponto de partida, e eu fecho. Deus poderoso, Deus santo. Semana que vem a gente retoma dessa parte aqui. Verso de número 5. A palavra de Deus está sendo muito simples. Não permita que a agitação te faça ser precipitado. Posso ouvir um amém? Amém. Gênesis 27, o verso número 5 diz: E Rebeca escutou. Por favor, diga assim: Rebeca escutou. Rebeca escutou. Rebeca escutou quando Isaac falava ao seu filho Esaú. E foi Esaú ao campo para apanhar a caça. Verso de número 6. Então falou Rebeca. Eu vou parar aqui e a gente vai retomar semana que vem, mas eu preciso deixar aqui um algo aplicado para as nossas vidas. O problema de Rebeca não está em escutar, porque Rebeca está dentro de uma família. E dentro de uma família, os assuntos acontecem. Rebeca não está com um problema em escutar. Ela está escutando a conversa do seu marido com o seu filho. E até aqui não tem problema nenhum. Nenhum problema. O problema é o que será feito depois daquilo que escutou. E aqui eu gostaria de parar. O ponto principal da mensagem é esse aqui. Rebeca vai escutar. Só que Rebeca está dando a voz ou o ouvido para o lado de fora. E esqueceu da promessa que Deus tinha feito para ela do lado. Ela escutou o pai falando com o filho: você vai ser abençoada. E ela deu ouvido a isso. Só que ela se esqueceu de que no dia da aflição dela, quando ela orou e ela teve resposta de Deus, Deus tinha falado para ela assim: ó, sou eu quem vou abençoar esse teu filho. O problema não está com aquilo que eu escuto. O problema está com o que eu faço com aquilo que eu escutei. E fecho aqui. Aleluia, Deus. Se nós tivéssemos ouvido um pouco mais as palavras que Deus tem falado com a gente, nós não estaríamos mais preocupados com o resultado de colheitas que nós estamos tendo. Hoje o Senhor te trouxe para sentar aqui, para ter uma conversa com você, para que esse seu interior que está agitado com o dia a dia não se precipite, não tome atitudes precipitadas. Eu venho com uma resposta de Deus para você, para que você não tome precipitações e que você não perca a promessa de Deus com o barulho das coisas que estão acontecendo aqui do lado de fora. Está te agitando, está te preocupando, está te deixando aflito, e
você perca a direção da promessa daquilo que Deus falou. E eu estou sentindo a palavra de Deus aqui pegar forte dentro de mim. Eu estou sentindo a presença de Deus para falar com a nossa vida em liberação para a nossa vida aqui. Não permita que essa agitação do dia a dia te faça alguém precipitado e você corra precipitadamente porque você está ouvindo alguma coisa do lado de fora e Deus está falando: eu já não fiz a promessa. Então não permita com que os capítulos da sua vida venham acontecer para que você venha agir diferente da promessa que eu te fiz. Rebeca, eu não preciso da tua ajuda para cumprir aquilo que é aquilo que eu disse que faria na tua vida. Ela é mal, assim, é maraçala. Eu sinto graça na profecia para te liberar essa palavra. Hoje Deus está organizando o nosso interior e essa agitação vai parar. Eu estou declarando que você não vai se precipitar com o barulho do lado de fora. Maior vai ser a voz que está do lado de dentro. Só quem tem promessa fica de pé. Hoje a palavra é assertiva, direção para a tua vida. Se ouvisse palavras aqui no culto, a gente passaria por menos gabinete. O que nós estamos fazendo com aquilo que nós estamos ouvindo? Porque palavras toda quinta, todo domingo está sendo liberada. A questão é que tem pessoas que eu libero a palavra aqui, pastor, não dá meia hora, me liga, porque não ouviu o que eu falei. Tem alguém para dar glória a Deus aí comigo nessa palavra? É amor de Deus. Tem aconselhamentos que você passa, que é a liberação de palavra que não precisava. Por que está acontecendo de novo? Por causa da agitação e precipitação, está acabando com você. Só que hoje o Espírito Santo está dizendo assim, ó: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Feche os seus olhos aí. Quem vai orar comigo aqui? Quem vai orar? Quem vai orar?